Alien International apresenta Dragon Ball. Você sabia que Dragon Ball é um anime que possui várias reflexões filosóficas? Como o anime Dragon Ball é gigantesco, vamos começar pelas primeiras sagas de quando Goku ainda era uma criança. E se você gostar desse vídeo e quiser ver a análise filosófica das outras sagas, tipo saga do Freeza, do Cell, Majin Buu, deixa aí nos comentários e deixa seu like para ajudar a gente. Se a gente tiver bastante comentário e bastante likes, eu gravo mais vídeos sobre as outras sagas. E se você quiser assistir a mais vídeos como esse, inscreva-se agora no canal. E já te aviso, esse episódio tem spoilers dessas primeiras sagas do Dragon Ball do Goku criança. Spoilers de um anime que tem mais de 30 anos de idade, né? Aliás, nem sei porque eu tô avisando de spoiler, já que na época de Dragon Ball, os próprios títulos dos episódios já tinham algum spoiler. Não percam! O próximo capítulo de Dragon Ball Z será o Super Saiyajin 3. Hoje apresentamos Goku morre. Só existe uma chance. Naquela época não tinha esse negócio de spoiler não. Mas enfim, tô te avisando que vamos ter spoilers nesse episódio de hoje. Antes de falarmos sobre todas essas reflexões filosóficas por trás de Dragon Ball, vamos a um breve resumo da sinopse do anime. A história de Dragon Ball começa com Son Goku, um garoto ingênuo com cauda de macaco que tem uma força extraordinária. Ele foi adotado quando era muito pequeno por seu avô, chamado Son Gohan. Após a morte de Son Gohan, a quem Goku chamava de vovô, Goku passa a morar sozinho na floresta. Um belo dia, Goku conhece Bulma, uma garota muito inteligente que mora na cidade e que está em busca das 7 esferas do dragão. As esferas do dragão são os artefatos que deram origem ao nome da série Dragon Ball. As esferas vêm em conjunto de 7. Elas estão espalhadas por várias partes do mundo, mas quando estão todas juntas, aparece o grande Deus Dragão. Então, é só dizer as palavras mágicas e o Deus realiza o desejo que a pessoa pedir. E as 7 esferas do dragão estão espalhadas pelo mundo. E quando alguém consegue reunir as 7 esferas do dragão, essa pessoa pode conjurar o dragão Shenlong, que tem a habilidade de conceder um desejo para quem conseguir reunir as 7 esferas. Inteligentíssima, Bulma desenvolve um aparelho capaz de identificar a localização de cada esfera do dragão e convence Goku a ajudá-la nessa busca. O objetivo de Bulma era o de reunir as 7 esferas do dragão, conjurar o dragão e realizar um pedido, um namorado. E os dois partem nessa longa jornada, na qual vão fazer vários amigos. Dragon Ball é uma verdadeira homenagem à cultura chinesa. Akira Toriyama, criador da série Dragon Ball, mistura elementos de duas épocas bem distintas da história da China. A dinastia Ming, que aconteceu entre os anos de 1368 a 1644, e a dinastia Qing, que surgiu logo após a dinastia Ming e que durou de 1644 até 1912. E essas duas dinastias têm culturas e aparências muito distintas. A principal razão para isso é porque a primeira delas, a dinastia Ming, foi fundada por chineses da etnia Han, e a dinastia Qing é um império estrangeiro que foi fundado por invasores Jurchen, lá da Manchúria, lá no nordeste da China. E foi justamente nessa invasão que o território chinês se expandiu por uma forma que é mais parecida com a forma que a gente tem hoje. Apesar do fato de governarem por 3 séculos, os chineses Han sempre perceberam seus governantes da dinastia Qin como estrangeiros, sem reivindicação legítima do poder do país. Isso leva a rebeliões e, com a pressão externa combinada de britânicos, franceses, americanos, russos e outras nações, acabamos tendo o colapso dessa última dinastia da China em 1912. Essa percepção da dinastia Qing como implacável, egoísta, tornou-se um vilão perfeito no cinema chinês de Kung Fu das décadas de 1970 e 1980, que foram filmes que Akira Toriyama cresceu assistindo. E nesses filmes chineses, é muito comum que os mocinhos usem roupas simples e os vilões roupas chiques e extravagantes. E aí surge a primeira referência de Dragon Ball, a dinastia Qing. Os primeiros inimigos do Goku, quando ele ainda era uma criança, têm aparência estrangeira, costumam se vestir com as melhores roupas ou
roupas militares. Por outro lado, os mocinhos frequentemente são vistos como os plebeus que lutam contra eles. Se você observar o exército da Red Ribbon, seus membros têm uma aparência muito diferente da aparência de Goku e de seus amigos. Por exemplo, muitos têm cabelo ruivo, cabelo loiro, algo que vai os identificar como estrangeiros. Outro elemento que faz referência à dinastia Qing são os inimigos com roupas militares, já que a dinastia Ming foi encerrada devido a uma invasão militar estrangeira. Um exemplo da dinastia Qing na série Dragon Ball é o vilão Tao Pai Pai. Ele foi retirado diretamente de um filme de Jack Chan de 1978 chamado Punhos de Serpente. Nesse filme, assim como em Dragon Ball, os vilões são vistos como ricos e extravagantes. Por outro lado, o mocinho sempre vai ter origem humilde e vai usar roupas mais simples. E tanto nos filmes de Kung Fu quanto em Dragon Ball, os mocinhos são aprendizes dos monges Shaolin. E Akira Toriyama vai se inspirar nos movimentos dos lutadores de Kung Fu para criar os movimentos de luta que a gente vai ver em Dragon Ball. E a dinastia Ming? Qual é a sua referência em Dragon Ball? A série Dragon Ball é inspirada num livro que foi traduzido no Brasil com o nome de A Saga do Ocidente, que é um romance mitológico do escritor chinês Wu Shenzhen, que apareceu anonimamente por volta de 1570 em meados da dinastia Ming. Algumas similaridades são bem fáceis de serem identificadas. Por exemplo, um dos personagens de A Saga do Ocidente é o Rei Macaco. O macaco com super força, super velocidade e com o ponto fraco, a cauda. Goku é uma referência direta ao Rei Macaco. Além disso, o Rei Macaco, assim como Goku, também tinha sua própria nuvem voadora. Mas as referências não param por aí. Nas duas histórias, seus personagens começam buscando por algo que está perdido. Em Dragon Ball, Goku e Bulma saem em busca das esferas do dragão. Na Saga do Ocidente, o Rei Macaco e o monge Tripitaka saem em uma busca para recuperarem as escrituras, os sutras budistas, que estavam lá na Índia. Existem outras referências diretas à Saga do Ocidente lá na série Dragon Ball. Em Dragon Ball, a gente tem um personagem que é um porco com formas humanas, o Long. Um porquinho pervertido que possui o poder de se transformar em outras coisas. Na Saga do Ocidente, a gente também tem um porco tarado, que é o Zubadi. Aliás, até mesmo o dragão Shenlong foi inspirado na Saga do Ocidente. No entanto, apesar de todas essas referências, a conexão de Dragon Ball com a filosofia oriental vai bem além da Saga do Ocidente. Essas duas jornadas vão se encerrar de uma forma muito decepcionante para quem está assistindo ou está lendo a história. Em Dragon Ball, Goku e seus amigos estão lutando contra o tempo para coletarem as 7 esferas do dragão antes que o malvado Imperador Pilaf consiga. No último momento, quando Pilaf já reuniu as 7 esferas do dragão e já está prestes a fazer um desejo para dominar o mundo, o Long, porquinho pervertido, sabota o pedido de Pilaf e pede ao poderoso dragão Shenlong: eu quero conquistar a Bulma! Frustrante, né? Algo parecido acontece na Saga do Ocidente. Quando o monge budista Tripitaka e os seus discípulos conseguem achar as tais escrituras, eles constatam que as escrituras estão em branco. Tanto na Saga do Ocidente quanto em Dragon Ball, a gente pode ter a impressão de que a jornada foi em vão. Mas se você observar todos os personagens que participaram das duas jornadas, tanto na Saga do Ocidente quanto em Dragon Ball, você vai perceber que todos os personagens se transformaram e muito ao longo dessa jornada. O Long, por exemplo, inicia a história sendo suspeito de sequestrar as mulheres de uma vila, mas acabam descobrindo que, na verdade, ele apenas mimava as garotas em uma mansão e era o empregado delas. Não tinha realmente um sequestro. As meninas que queriam ficar na mansão sendo mimadas pelo Long. Desfeito todo esse mal-entendido, o Long passa a integrar o grupo de Goku e Bulma, tornando-se amigos. E depois o Long se torna melhor amigo do Mestre Kami, e juntos se tornam companheiros para ficarem babando ao ver fotos de mulheres de biquíni. Eu não sei o que dá na cabeça desses escritores de anime que sempre tem essas coisas, mas enfim, vamos lá. Outro amigo que surgiu durante a jornada de Goku e Bulma foi Yamcha. Ele era um ladrão do deserto que não tinha medo de nada, a não ser de mulheres. E ao encontrar Goku e Bulma pela primeira vez, ele decide assaltá-los. Mas assim como o Long, Yamcha acaba se tornando amigo deles. Aliás,
aliás, vai inclusive virar namorado da Bulma. Então o que importava nessa jornada não era realmente reunir as esferas do dragão. O que era realmente importante na jornada era a jornada propriamente dita. Eram as transformações que cada personagem teria ao longo dessa jornada, ao longo desse percurso. Inclusive, você sabia que o Brasil também tem a sua versão dessa história? É o livro O Alquimista, do escritor Paulo Coelho. O Alquimista nos conta a história de um pastor da Andaluzia chamado Santiago. E esse pastor vai sair em uma jornada pelo mundo em busca de um tesouro. O tesouro que Santiago tem em mente logo no início é material, mas no meio do caminho tudo se transforma e ele encontra um outro tipo de riqueza que não esperava. Quando Paulo Coelho lançou O Alquimista, muita gente o criticou, de forma bem errada, diga-se de passagem, dizendo que ele era um plagiador. Na verdade, o que Paulo Coelho fez foi simplesmente criar mais uma história inspirada nessa alegoria budista que fala sobre a jornada da iluminação. Assim como a jornada de Goku ou como a jornada do monge Tripitaka, o que realmente importava na saga do Alquimista era a jornada. E você, já conhecia essas inspirações históricas e filosóficas de Dragon Ball? Você gostaria que eu fizesse uma análise das outras sagas do Goku? Seja Dragon Ball Z, Dragon Ball Super, Dragon Ball GT nunca existiu, beleza? Então deixa a sua sugestão nos comentários, inscreva-se no canal, ative o sininho para você ver mais vídeos como esse e até a próxima.